Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Muitas pessoas me perguntam também, né, em que a doutora atua mais? É mais na Previdência mesmo, doutora? Isso, a nossa atuação é mais na área da Previdência e também na esfera trabalhista. Nós também fazemos bastante ações. Tá, porque cada advogado, ele se especializa em determinado... Sim, a partir do momento que você faz a formação na Faculdade de Direito, você pode atuar em qualquer área, mas existem as especializações para que você possa se aprofundar nos temas e poder atuar com mais especialidade, mais se aprofundar. Porque, veja, toda semana praticamente nós trazemos novas mudanças, né? legislações. Imagina você estar atualizado de tudo. É verdade. É humanamente impossível. Então, na linha do trabalho que eu busquei e que Deus me conduziu, eu fui para essa área da previdência e trabalhista mesmo. Então, você também que está nos assistindo, né? Aquilo que você está precisando, procura um advogado na área que você está precisando, porque isso é muito importante, né, doutora? É bom explicar isso, né, para as pessoas, sim. né? Acabam vindo pessoas aqui e que a gente, analisando o caso, quando vai perceber o porquê que está naquela situação tão angustiante, tão difícil, e a gente vai puxando todo o histórico do que já entrou com o pedido, a gente verifica assim requerimentos no INSS e processos judiciais conduzidos por não especialistas que embanana tanto a situação que causa um prejuízo tão grande para a pessoa. Então, e benefício para o INSS. Então, assim, não tentem ir no melhor preço, tem que ir no melhor serviço. Isso em tudo na nossa vida, né? Porque não é o que eu falo para as pessoas, vocês não estão gastando, vocês estão investindo no seu futuro. Porque você conseguir uma aposentadoria é um investimento para o futuro. Nossa Senhora, nem me fale. Eu falo assim que não importa o valor, mas é algo que você sabe que você vai ter no futuro, né? E como a doutora Fernanda disse, ela se especializou, né, em previdência. Cada dia que eu venho aqui, eu não sei como muda tanto. Ela acabou de falar, cada um tem que procurar o seu, porque muda demais. Hoje nós vamos falar de um tema TNU, impede o uso do auxílio-doença para ampliar período de graça. É isso? É isso. O que é o TNU? Decidiu no tema 365. O que seria isso? Então, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência, ela decidiu recentemente que o período de graça, que o período que a pessoa recebe auxílio-doença não pode ser usado para completar as 120 contribuições exigidas para ampliar o período de graça de 12 para 24 meses. Porque assim, se você é dispensado do trabalho, você tem seu contrato rescindido sem justa causa, a lei fala que você tem até 24 meses para poder pedir algum benefício no INSS sem ter perdido esse período de graça. Quer dizer, é o período que você, mesmo sem contribuição, pode buscar benefícios. Mas, por exemplo, se você é um contribuinte individual, esse período de graça dura apenas 6 meses. Isso seria o período de graça. Isso, é o período que você está sem contribuir, mas continua tendo direitos a benefícios no INSS. Se você é dispensado com justa causa, o máximo que você tem de período de graça é 12 meses. E a lei tem disposto que aquele que já pagou mais de 120 contribuições sem interrupção, ele tem esse período de graça de 12 meses regular ampliado para 24 meses.
mas a turma nacional disse que esse período de 120 contribuições não pode ser computado juntamente com o período que a pessoa ficou recebendo auxílio-doença, porque não é contribuição. E o que mudou com essa decisão? Então, antes, o que acontecia? Muitos segurados usavam os períodos que recebiam o auxílio-doença para atingir essa contagem das 120 contribuições para manter a qualidade por mais tempo. Digamos que ele está trabalhando na empresa, trabalhou 6 anos e aí ficou 4 anos afastado, aí a pessoa usava esses 4 anos de afastamento na contagem dessas 120 contribuições para ampliar esse período de graça. Agora, a Turma Nacional de Uniformização fixou que somente os meses em que houve contribuição efetiva que pode ser usadas para esse cálculo. E por que foi tomada essa decisão? Porque esse período de graça ampliado para até 24 meses é uma exceção à regra contributiva, porque a regra geral é esse período de graça mantido por 12 meses. Só se amplia para 24 meses numa exceção. E segundo a TNU, não faria sentido usar um período em que não houve contribuição, a pessoa só ficou recebendo auxílio-doença, para alcançar um benefício reservado para quem contribuiu por mais tempo. É o mesmo que você tratar pessoas desiguais de forma igual. Isso a lei proíbe mesmo que a gente faça. Então, o auxílio-doença deixa de contar para a Previdência? Não. Não? O auxílio-doença continua contando para fins de carência e tempo de contribuição, desde que esteja intercalado com contribuições. O que a TNU proibiu nessa decisão foi usá-lo especificamente para aumentar este período de graça. São institutos totalmente distintos, tá? Então, quer dizer, se você estava trabalhando, ficou doente, ficou afastado, após você recuperar a sua saúde, voltou a trabalhar, todo esse tempo que ficou afastado recebendo auxílio-doença vai ser computado para fins de tempo de contribuição para uma aposentadoria futura por tempo de contribuição. Vai ser usado como tempo para carência para fins da aposentadoria por idade. Você só não tem essa ampliação do período que você está sem contribuir para poder pedir novo benefício. Por exemplo, um novo auxílio-doença lá no INSS. O auxílio-doença amplia o período de graça automaticamente? Então, o principal impacto que as pessoas precisam saber é que esse período de graça não é automaticamente ampliado. E o auxílio-doença nunca foi usado como ampliação automática. Isso sempre as pessoas precisavam pedir o reconhecimento judicialmente. Eram muitas decisões dadas favoráveis aos segurados nesse sentido de ampliar. Mas agora as pessoas não poderão mais ter essa ampliação da qualidade de segurado como imaginavam que podia ficar tendo. Então, quem ficou longos períodos recebendo o auxílio-doença não poderá usar para contar esse tempo para chegar nas 120 contribuições exigidas para prorrogar o período de graça mínimo de 12 ou 6 meses para 24 meses. E qual é o impacto prático para o assegurado? Então, o que acontece? Essas 120 contribuições é um benefício para quem contribui sem interromper o INSS. 120 contribuições é o equivalente a 10 anos. Então, é uma forma de você estimular as pessoas a não parar de contribuir, para quê? No momento que precisa parar, ele sabe que ele fica assegurado pelo INSS por até 2 anos, mas ele tem que ter 10 anos de contribuições sem interrupção. O impacto é você se programar para tentar ficar sem interromper as contribuições
quando possível, para que quando não seja possível contribuir, você saber que você pode usar desse benefício da prorrogação da qualidade segurado. E quem é mais prejudicado? Então, quem são os mais prejudicados? Como até no exemplo que eu dei, o trabalhador que trabalhou 6 anos e aí ficou 4 anos recebendo auxílio-doença, veja, ele ficou um longo período afastado pelo INSS. Esses trabalhadores ficaram por muitos anos recebendo auxílio-doença, ou aqueles que também tiveram as contribuições intercaladas, interrompendo, continuamente perdendo a qualidade de segurado, eles acabam sendo prejudicados por essa questão da decisão. E isso vale para todo o Brasil? Sim, como o próprio nome diz, TNU, Turma Nacional de Uniformização. Então, ela foi uma decisão tomada por essa turma que é nacional, num tema representativo de controvérsia, que significa que todos os juizados especiais federais do país são obrigados a seguir essa tese. Não adianta o juiz entender diferente, que acha que auxílio-doença pode contar como período de graça, de extensão do período de graça, que não pode mais aplicar tese diferente disso. O assegurado ainda pode discutir isso na justiça comum? Pode, mas nos juizados especiais federais, onde estão a maioria das ações previdenciárias, o entendimento agora é vinculante. E mesmo que é uma ação que não corra nos juizados especiais federais, acaba vinculando, porque é um órgão especializado nessas questões federais envolvendo o INSS. Então, é muito importante você ter conhecimento disso para não propor uma ação frustrada, que no final vai ser improcedente. A probabilidade de uma improcedência é muito maior a partir de um tema vinculante, como foi julgado nesse caso. E, doutora, nós estamos começando o ano de 2026, né? Qual, assim, o conselho, né, uma mensagem que você daria para quem está contribuindo ao INSS? Planejar. A vida tem que ser planejada e o INSS, as suas contribuições também têm que ser planejadas. Fazer esse seu levantamento do seu histórico previdenciário, verificar se você já tem essas 120 contribuições para lhe assegurar no momento de dificuldade. Quem tiver períodos longos de auxílio-doença, precisa revisar esses vínculos, as contribuições, verificar a qualidade de segurado, buscar uma orientação jurídica para saber em que pé está a sua situação, para ver se você está nesse período de graça ou se você está fora da qualidade de segurado, porque não adianta você procurar ajuda quando o problema já aparecer, porque às vezes daí pode ser tarde demais e pode inviabilizar você conseguir um benefício futuramente. Então, vai planejar, vai fazer um levantamento das suas contribuições para você ficar a par de se você está protegido ou não pelo INSS. Porque depois não adianta chorar o leite derramado. Não adianta. É isso aí. Obrigada, doutora. Semana que vem tem mais. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.